Vocês sabem muito bem que a besta foi a Igreja Católica dominando o Estado, unida com o Estado. E a imagem da besta? É o protestantismo apostatado dominando o Estado. Então, neste vídeo, você vai ver Donald Trump com Bencasso, com o Estado, e afirmando que quebrou a emenda Johnson, que proibia a igreja controlar o Estado. Então ele quebrou e está sendo controlado pela igreja. O governo do Donald Trump é a imagem da besta. A igreja adventista na ONU é a imagem da besta. Protestantismo apostatado, promovendo o quê? A agenda da igreja católica. Qual é essa agenda? É o Freedom 25, o projeto 2025. É o documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. A doutrina social da Igreja Católica, promovendo a falsa liberdade religiosa na Casa Branca, aí a comissão de Donald Trump, dessa falsa liberdade religiosa, e tudo, essas leis, todas essas leis que há no poder civil, essas leis que diz que é liberdade religiosa, é a perseguição, não é liberdade religiosa, é a perseguição. O que aconteceria que os crentes, no período da Idade Média, que era chamado de protestantes, ia para a fogueira? Porque a igreja estava controlando o Estado, não podia falar contra a igreja católica. E o que essa liberdade religiosa é de Donald Trump, da igreja adventista, da igreja católica, do espiritismo, tudo controlando o Estado? É para não poder desmascarar essas religiões falsas. Então é a mesma coisa. Na Idade Média, os servos de Deus eram levados para a fogueira, acusados de herege. E agora? Serão levados para a fogueira, futuro bem próximo, acusados de quê? Intolerante religioso e de racismo religioso. Então a gente está vendo aí a imagem da besta, a igreja dominando o Estado. Tá aí agora esse vídeo aí, você vai ver os Estados Unidos, a segunda besta, formou a imagem da besta, a igreja adventista na ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa, e também a comissão de liberdade religiosa na Casa Branca, aí, com o Bencasso e com todas as religiões. Então, quem ficar dentro dos templos receberá as 7 últimas pragas. Você quer não adorar a imagem da besta? Faça o seu confessar que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Cristo incorporado batalhará como está batalhando contra a besta e contra a imagem da besta. Faça o seu confessar e seja um adventista do 7º dia. Por quê? Porque quem está dentro dos templos adventistas não é mais adventista, é católico, é promover a falsa liberdade religiosa, é adorar a imagem da besta, certo? Essa falsa liberdade religiosa da igreja adventista é da agenda católica e, portanto, todos os que permanecer dentro das igrejas adventistas são católicos. Quer ser adventista? Faça o seu confessar, olhando para o céu, com mãos levantadas, que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, e seja um adventista fora dos templos adventistas, junto com Cristo incorporado. Então, que Deus abençoe. Amém e amém. Agora acompanhe o vídeo de Donald Trump promovendo a imagem da besta. E obrigado a todos os líderes de fé, pastores e patriotas que vieram ao Museu da Bíblia para esse encontro histórico da Comissão Presidencial quanto à Liberdade Religiosa. Essas são pessoas incríveis. E todo mundo queria estar nessa comissão. Nós temos que restaurar a religião na América. Temos que fazê-la voltar mais forte do que jamais antes, para que nosso país cresça mais e mais forte. Nosso país agora é a nação mais quente em qualquer lugar do mundo. Há um ano atrás, nosso país estava morto. Isso é bastante bom. Eu ouvi isso no outro dia. Eu quero te agradecer, Dan. Você tem feito um ótimo trabalho. Você foi muito instrumental na criação do que nós estamos fazendo hoje. Bem como um amigo muito especial meu, o Dr. Ben Carson. Ele está sendo honrado. Ele está sendo honrado em algumas semanas. E eu estava em uma missão muito especial.
para o país. Essa era pelo país. Mas eu disse, não posso fazer essa missão. Eu tenho que estar com o Ben Carson em Mount Vernon e eu acho que vai ser um lugar fantástico. Certo, Ben? Mas ele tem sido meu amigo desde o início, lá desde bem o início. Eu vou falar a história sobre o que você me disse, aquelas palavras famosas. Ele era um adversário muito durão. Nós estávamos nos combatendo e, na verdade, havia 18 candidatos, incluindo eu mesmo. E Ben veio para mim e disse, logo depois do primeiro debate, ele disse, você sabe que você vai vencer, não sabe? E eu disse, eu não sei. Eu acho que eu vou vencer, mas eu não sei. Tem 18 pessoas, eu nunca fiz isso antes. Todos já tinham feito isso. Todos eram governadores e senadores, gente talentosa. E ele disse, você vai vencer, porque Deus quer que você vença. Certo? Certo? Mas aquilo não o parou. Ele ainda disputou comigo. O público ri. Eu disse, quando é que esse cara vai desistir? Ele passou semanas e semanas depois daquilo. O cara é durão. E nós apreciamos isso. Obrigado, Ben. Também agradeço aos membros da comissão, incluindo o secretário Scott Turner. Trump. E nós nos livramos de uma coisa muito sinistra, a emenda Johnson. Então, pastores podem falar a verdade que está no coração deles. Eu vou dizer uma coisa. Eu estava em uma sala de aula um tempo atrás, tinha algumas pessoas na sala e tinha cerca de 50 pastores, alguns rabinos. Tinha gente de algumas religiões diferentes por ali. Foi no início de 2016, na minha primeira campanha presidencial. E a Trump Tower, estávamos numa sala que ficava ali no 18º andar, com aquelas pessoas na Trump Tower. E todos estavam animados. E no final eu disse, eu adoraria ter o apoio de vocês. E aí a sala ficou quieta. Lembra? Ficou quieta. Eu disse, o que aconteceu? Eu sei que vocês gostam de mim, o que está acontecendo? E disseram, queremos falar com você depois. Mas eu disse, bom, podemos ter outra reunião, mas eu gostaria que vocês me apoiassem. E não havia resposta. E eu disse, bem, vamos descobrir do que se trata. Então eu fui para alguns dos pastores, alguns dos líderes depois, e eu disse, eu sei onde vou bem e eu sei onde vou mal. E as coisas estavam indo bem, e quando eu pedi por apoio, todo mundo ficou quieto. E aí me disseram, você tem que revogar a emenda Johnson, que se um pastor, se um rabino, se um pregador, se um imã, ou o que quer que seja, disser qualquer coisa sobre política, você pode perder a sua isenção fiscal. E eu disse, está de sacanagem? E é isso que acontecia. E eles ficavam morrendo de medo de me apoiar. Ninguém queria sequer dizer uma palavra. E virou um grupo diferente de pessoas. Então eu jurei para eles na reunião seguinte que tínhamos uma reunião depois, uma semana depois, com um grupo parecido de pessoas. E eu disse, se nós vencermos, vamos nos livrar da emenda Johnson. Isso foi coisa do presidente Lyndon Johnson, que teve uma luta tremenda com um pastor, eu acho que era de Houston ou de Dallas, e não gostavam um do outro. Então o Lyndon Johnson era um presidente muito poderoso. Ele tinha uma grande quantidade de poder. E ele acabou sendo muito enfraquecido pela posição que acabou ficando, mas ele era um tremendo negociador. E ele fez isso, o que é bastante incrível que ele conseguiu aprovar isso. Todo mundo estava contra, mas ele conseguiu aprovar no Congresso, onde conseguiriam fazer você perder sua isenção fiscal se dissesse uma palavra sobre política. E isso foi incrível quando eu vi que aquilo tinha acontecido. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu disse, vamos nos livrar disso. E nós nos livramos disso. Nós iremos verdadeiramente tornar essa a era de ouro da América. É o que estamos fazendo. Estamos numa era de ouro. Estamos no início, na aurora de uma era de ouro. Tanto foi feito nos últimos 8 meses. Progresso como ninguém jamais viu antes. Estão escrevendo sobre isso. Estão falando sobre isso. Nunca viram nada como o que aconteceu nos últimos 8 meses. E juntos nós iremos tornar o nosso país maior, mais forte, mais unido e mais repleto de fé do que jamais antes. Abençoe todos vocês e que Deus abençoe a América. Obrigado. Cristo clamando e denunciando os cavalos que representam o espiritismo, que representam o papado,
a qual é a besta do Apocalipse 13, a Igreja Católica, e representando também os protestantes apostatados. Vai ser denunciado agora no grupo, no último e grande movimento mundial. Vai ser denunciado a indução do espiritismo. Vai ser denunciado os progressos papais. Vai ser denunciado que o domingo é o sinal da besta. E tendo em vista que o domingo é o sinal da besta, Deus dá em forma ameaçadora, como foi na época de Noé, o último convite de misericórdia, advertindo os habitantes da terra. Apocalipse 14, 9 a 12. Se alguém adorar a besta, qual é o sistema papal? A Igreja Católica. Se alguém adorar a imagem da besta, a qual é todas as igrejas, Isaías 41, Isaías 41, e denunciar, o terceiro ano denuncia também que o domingo é o sinal da besta. Pois o sinal entre Deus e o seu povo, pois nós estamos na guerra do Armagedon, o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. E nós estamos na guerra do Armagedon, as leis de Deus contra as leis dos homens, pois voltou a supremacia papal da Idade Média, onde João viu nesta supremacia a Igreja Católica montada numa besta de 7 cabeças, embriagada com o sangue de santo, porque ela matou na Idade Média. O sistema mais assassino do mundo é a Igreja Católica. Pela primeira vez na história, nós voltamos a todos os gols. Boa tarde. E em seguida, aqui trouxemos a advertência, a palavra do Senhor. Aqui, ponto 1. Aqui é no mercado. Primeiro ponto. E mas por que agora nós também trazemos a palavra de Deus aqui no mercado? Porque o seu tempo chegou. Segundo a palavra de Deus. A missão de Deus agora é nas ruas das praças. Vem aqui, alô! Família, venha. Agora, mas por que é assim? Estamos no tempo do cumprimento do Apocalipse 13. No tempo de Gênesis, o cumprimento da profecia de Gênesis 49, verso 16, 18. Estamos no tempo do cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, verso 1 até 6. E nesse período, o cumprimento da profecia é o tempo. E também estamos no tempo do cumprimento. Estamos também no tempo da luta espiritual entre Deus e Deus com Satanás. Agora, por que então? Comandante! Dá-lhe a missão dele é avisar todos. O plano de Deus não quer que todos sejam enganados. Da mesma forma como foi no tempo antigo, no tempo de Noé, foi também pela segunda vez. Gênesis 49, verso 16, ali está dizendo a palavra do Senhor. Agora, a patriarca vai dá bênção à tribo de Dan. E ali ele explica que Dan jogará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. Verso 16. Uma serpente ao caminho e uma víbora à direita, e para continuar as cercanias do cavalo e para conquistar o rio da Lebre.
E Apocalipse 19, ali nós vimos a profecia aqui. O primeiro cavalo branco, ali, Cristo com sua espada na mão, para destruir o engano de diabo. Na tribo de Judá, verso 9. Ali diz, Judá é como um leãozinho, da presa do bicho e do filho meu. O leãozinho que é Cristo, da tribo de Judá. Agora, por que as palavras dizer isso? Judá é como um leãozinho. Já saiu no vídeo, pá? Mas estava explicar a Bíblia que Cristo deveria encarnar, ser na escritura, ser morto e ressuscitar. Bom dia. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Vou chamar a atenção de vocês para essa placa aqui. Para se salvar, tem que fazer ou confessar que Cristo incorporou em Elias Joanã. Agora para vocês aqui também, para se salvar, tem que fazer ou confessar que Cristo incorporou em Elias Joanã. E agora eu vou ensinar para vocês como é fazer o confessar. O confessar é vocês olhar para o céu, levantar as mãos e dizer: eu creio que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então esse é o confessar que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Incorporou no dia 10 de junho de 2025. Como está o relato na Bíblia, de Gênesis em Apocalipse, falando sobre a incorporação de Cristo. E de 2 em 2000 anos veio um renovo do Senhor. Abraão, ele não rejeitou Melquisedeque quando estava representando a Cristo em pessoa aqui na terra. Ele aceitou Melquisedeque, que no Novo Testamento fala claramente que Melquisedeque era Cristo. A gente vê Hebreus capítulo 7. Não era da linhagem Melquisedeque, da linhagem de Abraão, não. Não era da linhagem de Sem, que chegou até em Abraão, não. Melquisedeque, da linhagem de Jafé. Ali, que Noé tinha 3 filhos: Sem, Jafé e Cã. Cã foi amaldiçoado por ver a nudez de seu pai. E Sem, abençoado, bendito seja o Deus de Sem. E Jafé, engrandeça Deus a Jafé. E foi engrandecido que da linhagem de Jafé, então veio Melquisedeque. E na linhagem de Sem veio Abraão. Toda a família da terra, como Deus disse, seja bendita em Abraão. Aqueles que aceitaram o outro renovo, Cristo encarnado, na linhagem de Judá, foi abençoado. E se salvaram, como Jesus disse. Aquele que crê será salvo, tu e a tua casa. Aquele que crê em Jesus. Agora veio outro renovo. Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan.
E assim como, quando veio o renovo de Jesus, a circuncisão perdeu o valor a qual Deus tinha mandado a Abraão, assim também agora, o outro renovo, agora o batismo perdeu o valor. Agora é ao confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Tudo pela Bíblia. Pois nós vemos que Judá é leãozinho, representando o rei dos reis. Como também Dan é leãozinho, Deuteronômio 23, capítulo 2, representando o rei dos reis. Em Judá, Cristo encarnou, em Dan, Cristo incorporou. Então agora você já sabe por que aconteceu a encarnação. Cristo encarnou na linhagem de Judá para ser o sacrifício da humanidade. E agora, a incorporação. O que é que a Bíblia fala sobre a incorporação? Sobre o quê? O cordeiro batalhará contra a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, como também o capítulo 17 também, que o cordeiro vencerá a besta e os 10 reis. Vencerão também aqueles que estão com o cordeiro. Cristo incorporado é o cordeiro, porque o leão da tribo de Judá incorporou no primogênito da linhagem de Dan. A incorporação de Cristo é uma batalha contra a besta e o falso profeta. E então agora vocês já estão sabendo qual é a missão de Cristo incorporado. Qual é a minha missão? Eu sou de Israel, a minha tribo é a de Dan e a minha linhagem é a de Dan. E Cristo incorporou no meu corpo para cumprir a profecia. E para batalhar contra a besta e a sua imagem. E como essa batalha? Essa batalha é para desmascarar a besta e o falso profeta, para que os filhos de Deus que se encontram em todas as corporações religiosas saiam dessas trevas e dessas igrejas. Porque todas elas, como está escrito em Apocalipse, se tornaram moradas de demônios. Então vamos iniciar a batalha desta manhã. Como eu já falei, a batalha é para desmascarar a besta e o falso profeta e revelar ao mundo que é o sinal da besta, para que você que é filho de Deus saia dessas igrejas e se une com Cristo incorporado. Faça o seu confessar, porque o confessar está no lugar do batismo. Quem não se unir com Cristo incorporado, quem não fazer o confessar, não vai se salvar. Porque vai estar dentro do sistema da besta, vai estar dentro do sistema da imagem da besta, vai receber o sinal da besta. Então só vai escapar de receber o sinal da besta e de adorar a besta e a imagem da besta, quem se unir com o cordeiro para vencer a besta e os 10 reis. Os 10 reis representam os 10 blocos mundiais, representando todos os países, os poderes legislativos, os poderes civis da terra. Então vamos iniciar a batalha desta manhã, como a de sempre. É a batalha contra a besta e a sua imagem, Cristo incorporado no meu corpo, fazendo essa batalha para avisar os filhos e filhas de Deus que se encontram em todas as corporações religiosas. Quem é a besta? De Apocalipse capítulo 13, ela tem que ser derrotada, tem que ser desmascarada, tem que ser vencida o engano dela, para que as pessoas não se perdam. Então aqui eu vou revelar para vocês. Quem é a besta de Apocalipse capítulo 13? Como começou? Após a morte dos apóstolos, a igreja de Deus, a igreja primitiva, no 4º século, no ano 313, se uniu com Constantino para fazer a primeira lei falsa de liberdade religiosa.
Com essa lei falsa de liberdade religiosa, a igreja apostatada dos apóstolos, que se apostatou no quarto século, então se uniram com o paganismo, com todas as religiões. Então fizeram uma mistura. A igreja de Cristo é fé cristã com o paganismo. Então trouxeram para dentro da igreja as imagens de escultura pagã. Apenas mudaram de nome, de Semiramis para Maria, de Mirade para José e de Tammuz para Jesus. E colocaram, permaneceram as mesmas imagens nas praças de toda a cidade, como você vê hoje. Das praças da cidade, aquela dupla com aquela criancinha. Ali não é Maria, ali é Semiramis. Ali não é José, ali é Mirode. E aquela criancinha não é Jesus, ali é Tammuz. Trouxeram também para dentro da igreja, para a fé cristã, trouxeram a Trindade, adoração a 3 deuses, vários deuses. Trouxeram também para dentro da fé cristã a guarda do dia do sol, o qual hoje as pessoas chamam de domingo. E assim trouxeram todo o paganismo para dentro da fé cristã. E a igreja, então, logo no ano 538, se tornou a igreja católica, a qual a Bíblia declara a besta, em Apocalipse capítulo 13. Então fizeram um tribunal chamado Santa Inquisição. Nesse tribunal diabólico, que tinha o nome de Santa Inquisição, então começaram a matar o povo de Deus, que desmascarava a besta, que pregava contra os erros da igreja católica. Mataram mais de 100 milhões de servos de Deus na diabólica inquisição da igreja católica. E também fizeram o que mais? Fizeram também a besta, o líder da igreja católica, tentou mudar a lei de Deus. A lei de Deus, esses 10 mandamentos de cima, manda guardar o sábado. A lei da igreja católica, os 10 mandamentos do catecismo da igreja católica, esses 10 mandamentos de baixo, manda guardar o domingo. Então, o mundo todo, cada semana, está roubando a Deus, trabalhando no dia do sábado, as horas sagradas que Deus manda guardar, o qual são esses 10 mandamentos de cima, manda guardar o sábado. Para quê? Para obedecer a besta, o líder da igreja católica, para guardar o domingo. Então, o domingo é a prova que a tentativa de mudar a guarda do sábado para o domingo é a prova que aquele homem que as pessoas chamam de Papa, ele é a besta. Pela tentativa de mudar a Santa Lei de Deus, pelos crimes feitos na Idade Média, mais de 100 milhões de protestantes foram mortos pela diabólica Inquisição da Igreja Católica, a instituição mais assassina do mundo. Então, a besta, vocês já sabem, o líder da Igreja Católica, está na mitra deles, Vigarifes Filidei, somando aquelas letras em algarismo romano, Vigarifes Filidei, então dá o número 666. E vocês já souberam também que o domingo é o sinal da besta, o líder da Igreja Católica. Você guardando o domingo, você está obedecendo o líder da Igreja Católica, está recebendo o sinal da besta. Essa é a batalha do primogênito da linhagem de Dan, Cristo incorporado. Desmascarar a besta e o seu sinal. Agora você vai saber qual é a imagem da besta. Por quê? A imagem da besta é uma repetição do que a Igreja Católica fez na Idade Média, vai se repetir agora. E na verdade já começou a repetir. Então vamos lá, a imagem da besta. Quem faz a imagem da besta? Quem faz a imagem da besta é a segunda besta. E quem é a segunda besta? A segunda besta é os Estados Unidos da América do Norte. Ele é a segunda besta.
Em outras palavras, é os protestantes apostatados dos Estados Unidos. É a segunda besta. Então, nós vamos agora saber como foi formada a imagem da besta. Houve o Concílio do Vaticano II, no ano 1965. E nesse concílio, o Vaticano II convocou todas as religiões para comparecer nesse concílio. E todas as igrejas foram comparecer nesse concílio Vaticano II. E também foi a Igreja Adventista participar desse concílio Vaticano II. E a Igreja Adventista ficou sendo a igreja especial para a imagem da besta. Recebeu do Concílio Vaticano II o documento chamado Dignidade Humana. Nesse documento trata-se da falsa liberdade religiosa, a mesma falsa liberdade religiosa que a Igreja Primitiva Unida com Constantino promoveu no ano 313. Então a Igreja Adventista sentada na ONU, ao mando da Igreja Católica, promovendo o documento da Igreja Católica, documento chamado Dignidade Humana. Então, colocou as leis no Ministério Público Federal de todos os países para que o mundo todo promova a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino. E qual era a falsa liberdade religiosa de Constantino? Era que os membros da igreja primitiva se misturassem com o paganismo, como se misturou. Assim também agora a liberdade religiosa que está no poder civil do Brasil e do mundo é para que os crentes se misturem com as religiões, respeitar o bruxo, o espiritismo, o satanismo e ninguém mais pregar contra as heresias das religiões. Todo mundo respeitar. E ao mesmo tempo essas leis é a união da igreja com o Estado. É isso aí que é a imagem da besta. Agora, não é somente a católica que está no Estado. Não é somente a católica. Agora o profeta João viu 3 religiões mundiais dominando o Estado: espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado dominando o Estado, colocando essas leis para o poder civil, mentindo, dizendo que a liberdade é religiosa. É isso aí que é a imagem da besta. Por quê? Essas leis, o povo de Deus serão o quê? Multados e presos. Acusados de quê? Acusados de intolerância religiosa. E de que mais? E de racismo religioso. 239,90 mensais. Parcele do Carnê Liliane. Ventilador de coluna 50 centímetros. Então, vocês entenderam o que é a imagem da besta? É a religião dominando o Estado com suas leis, o qual está acontecendo agora. As religiões colocaram as leis no Estado para ninguém mais falar delas. Elas podem adorar o satanismo, como estão adorando, mas não pode falar, porque é crime de intolerância religiosa. É isso que é a imagem da besta. Como era que a Igreja Católica matava o povo de Deus na Idade Média? Por quê? É porque o povo de Deus não ficava calado. O que o povo de Deus dizia para ir para a fogueira? Dizia que o sistema católico estava errado. Era o sistema do anticristo. Estava fazendo, enganando o povo. Então, com essas mensagens, o povo de Deus ia para onde? Para a fogueira. E agora, como vai ser? Do mesmo jeito. Eles colocaram lei no poder civil para não pregar mais contra o espiritismo. Tem que todo mundo ficar calado. O macumbeiro pode beber sangue de galinha e ninguém pode mais dizer que é do diabo. Por quê? É crime de quê? Intolerância religiosa e de racismo religioso. Isso aí é a imagem da besta. E quem colocou essas leis no poder civil? A Igreja Adventista sentada na ONU. Ao mando de quem? Do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica. E quem está apoiando a Igreja Adventista?
todas as outras igrejas. Todas elas já foram educadas pelo Estado para liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Meus irmãos, na Idade Média, era levado para a fogueira, acusado de herege. Agora, meus irmãos serão levados para a fogueira, no futuro bem próximo, acusados de intolerante religioso e de racismo religioso. O tribunal que mataram os meus irmãos na Idade Média foi o tribunal chamado Santa Inquisição da Igreja Católica. Agora o tribunal que vai matar meus irmãos é o tribunal chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que todas as igrejas estão promovendo, os 3 espíritos imundos, o dragão, que é o espiritismo, a besta, que é o catolicismo, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Quem fez essa imagem da besta foi os Estados Unidos na ONU, e agora está a imagem da besta na Casa Branca, Donald Trump, com todas as religiões, promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Essas leis que Donald Trump está fazendo na Casa Branca, dizendo que é liberdade religiosa, isso aí é a imagem da besta. Ele é o Constantino moderno. Ele foi enviado por Satanás para atuar nos Estados Unidos, para promover a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa de Donald Trump é a mesma de Constantino, o imperador de Roma. É por isso que Donald Trump disse: eu vou fazer Roma grande de novo. Eu vou fazer Roma dominar os Estados Unidos. E está dominando. Por isso que ele colocou a besta agora para ser dos Estados Unidos da América do Norte. E essa besta ainda tem um nome de blasfemo, dizendo que ela é um 14. Ela não é leão, não. Ela é o homem do pecado, o filho da perdição. O líder da Igreja Católica não é leão. Ele é o representante de Satanás. Ele é a besta. Leão é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, como está na Bíblia. Deuteronômio 33, verso 22. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Leão é Cristo, o leão da tribo de Judá, incorporou o primogênito da linhagem de Dan para fazer essa batalha contra a besta, para revelar que o domingo é o sinal da besta e para desmascarar o falso profeta sentado na ONU. A igreja adventista sentada na ONU é o falso profeta, a imagem da besta. Então, chegou o momento, meus amigos e minhas amigas, sai das igrejas. Cristo incorporado tem a mensagem adventista do 7º dia. Cristo incorporado é o líder mundial da sua igreja, adventista do 7º dia. Mas, presta bem atenção, fora dos templos adventistas. Porque se você é adventista e está dentro dos templos adventistas, você está adorando a imagem da besta. Você é católico se estiver dentro da igreja adventista. Por quê? A igreja adventista é a segunda católica. Ao mando da igreja católica, ela está na ONU. Então, é isso. Você quer ser adventista? Você que está na fila aqui, que é adventista, você quer ser adventista? Então faça o seu confessar que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, e se unam conosco para essa batalha contra a besta. Aí você é adventista do 7º dia. Mas se você ir para os templos adventistas, você não é adventista. Você é católico, promovendo a falsa liberdade religiosa da Igreja Católica, do documento chamado Dignidade Humana da Igreja Católica. Então, essa é a minha missão de Cristo incorporado no meu corpo. Uma guerra contra a besta, que é o líder da Igreja Católica, e contra o falso profeta,
que é o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, que Deus nos abençoe e mais uma missão cumprida nesta manhã. Mais um episódio desta guerra foi realizado nesta manhã. E vocês ficaram sabendo, e vocês vão tomar sua decisão. Você não vai ficar neutro. Eu não vou escolher nenhum partido, nenhum outro. Quero dizer, nem guardar o sábado, que é o selo do Deus vivo, e nem guardar o domingo, que é o selo da besta. Eu vou ficar neutro. Não, você não vai ficar neutro. Você vai ver daqui a poucos dias. Ou você está junto com Cristo incorporado, pregando que o domingo é o sinal da besta, ou você estará perseguindo os que estão unidos com Cristo incorporado. Você estará aguardando o domingo. Você não vai ficar neutro sem fazer sua decisão. Então, dessa forma, ninguém vai ficar neutro nessa última batalha. A batalha final começou entre Cristo e Satanás. O representante de Satanás é o líder da Igreja Católica. E Cristo incorporou o primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para fazer esta batalha. Amém? E amém.